Bom dia, gente, tudo bem? Eu queria dar uma indicação para vocês. Tô aqui em Bauru e ontem eu fui tomar um café e passei numa livraria. E nessa livraria eu achei um livro que eu nem imaginava que eu ia achar, que é do Dr. Fasano, que é uma referência em doença celíaca, em pacientes que têm problema com o glúten. Eu queria deixar a capa aqui do livro, quem tiver oportunidade, quiser ler mais sobre isso. Eu tenho cada dia mais estudado sobre intolerâncias, alergias, doenças autoimunes, que é uma grande paixão que eu tenho. Tenho focado aí, mostrado para vocês a síndrome do ovário policístico, tenho estudado sobre infertilidade, sobre endometriose. Na verdade, a gente não deve estudar somente o que a gente aplica, né? A gente tem que abrir o campo de visão e estudar o cliente como um ser completo. E não somente como uma celulite, uma gordura localizada. Então eu recebo muitas pacientes que têm uma intolerância ao glúten. Não tenho nenhuma paciente no momento celíaca, de fato. Mas eu tenho que estudar mais sobre isso. E aí, quando eu achei esse livro do Dr. Fasano, eu fiquei apaixonada. Eu tenho um professor, né, que é o Murilo Pereira, que ele fala muito bem do Fasano. E o Fasano, ele trabalha só com isso, ele tem um instituto de doença celíaca lá nos Estados Unidos. Fantástico. Então, o trabalho dele é muito bom e eu comecei a ler o livro e toda vez que eu leio e achar alguma coisa importante, eu vou vir aqui gravar para vocês, porque eu acho que a informação tem que ser compartilhada. Ó, esse aqui é o livro. Faz um print aí, gente. Do Dr. Fasano, diretor e fundador do Centro de Pesquisa para Doença Celíaca, lá nos Estados Unidos. Esse livro tá muito gostoso de ler. Só ontem, tomando café, eu já li umas 15 páginas. Muito bacana. E ele é uma referência em dieta sem glúten, pacientes celíacos, doenças autoimunes relacionadas ao intestino. Eu vou sempre estar lendo e compartilhando com vocês o que eu achar importante. E eu acho que a gente tem que crescer. Então, bora estudar, que quando a gente estuda, a gente fica cada dia melhor, né? E vamos ser melhores do que a gente foi ontem. Vamos ser melhores a cada dia. E vamos compartilhar conhecimento. Existe uma grande diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten. A sensibilidade ao glúten, ela pode estar somente com a sensibilidade. A pessoa não ser celíaca, mas ter sensibilidade. Envolve sintomas principalmente gastrointestinais, tá? E aí podem ser como diarreia, inchaço, cólicas, dor abdominal, constipação. E tem sintomas também de comportamento, como confusão mental, depressão, comportamentos como transtorno de déficit de atenção. A pessoa pode também apresentar anemia, eczema na pele, dor nas articulações, até osteoporose e adormecimento nas pernas. Principalmente depois que ela faz a ingesta desse glúten, esses sintomas ficam mais fortes. Então eu vou lendo para vocês, para mostrar para vocês que tem diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten e que a gente tem que informar isso à população. A doença celíaca, ela já é um distúrbio genético, tá? E aí as pessoas que comem glúten e têm esse distúrbio genético, eles começam a ter a completa destruição das vilosidades intestinais. E aí vai ter uma dificuldade de absorção, de digestão dos alimentos, vão produzir anticorpos que vão atacar o corpo dessa pessoa. E ela é mais comum do que a gente acha, né? Do que a gente sabe. E ela tem que ser tratada. Não pode comer glúten de forma nenhuma. Eu achei essa frase aqui muito importante. A doença celíaca não é uma alergia alimentar, porque na alergia alimentar, a pessoa consegue superar. Na doença celíaca, ela tem um funcionamento irregular do sistema imunológico. Então, a doença celíaca, a pessoa convive com a doença por toda a vida. E quando ela começa a ter os sintomas, o que pode estar aparecendo para ela? Além da diarreia, inchaço, perda de peso, náusea, vômito, anemia, ela pode ter também deficiência no esmalte dos dentes. Isso pode causar até doenças em órgãos, como vesícula, fígado, baço, e até o aborto e a infertilidade, que é um dos focos do meu estudo.
aproveita para compartilhar isso com quem precisa saber. Quem precisa estudar mais sobre doença celíaca, sobre a intolerância, a alergia ao glúten. Manda direto o vídeo para essa pessoa, para ela ouvir essa informação. Quanto mais pessoas a gente conscientizar sobre isso, mais diagnóstico, mais consultas médicas e mais tratamento. Então a gente precisa disseminar o conhecimento.